Em 2015, com o Acordo de Paris, o Brasil se comprometeu a reduzir as emissões de gases de efeito estufa em 37%, abaixo dos níveis de 2005 até 2025. Desde então, a busca por uma economia de baixo carbono vem sendo incentivada. O quanto avançamos e que projetos estão contribuindo para essa redução? Onde ainda estamos descumprindo esse acordo? Esse é o assunto no Sala de Convidados, que começa agora. Os extremos climáticos vêm aumentando numa velocidade muito grande. No caso brasileiro, a gente piorou muito. A Amazônia está muito próximo de um ponto de não retorno. A gente está falando de um bioma que é severamente afetado historicamente pela ação do ser humano. Isso vai liberar mais de 200 bilhões de toneladas de gás carbônico. Quando a gente olha só para a meta, a gente tem que olhar o que está atrás da meta. E o que está atrás da meta são vidas. É uma transformação do morto para o vivo. A gente trocou o que estava morto em vida. Comigo no estúdio hoje, conversando sobre carbono zero, Andréia Vanini, coordenadora do Escritório de Conservação e Restauração Ecológica da Fiocruz Mata Atlântica. E participando da conversa remotamente, Guto Galvão, pesquisador sênior do Centro de Relações Internacionais em Saúde da Fiocruz, e Guilherme Franco Neto, coordenador do Programa de Saúde, Ambiente e Sustentabilidade da Fiocruz. E olha, eu adoro quando você participa de casa me mandando as suas perguntas, dividindo a sua experiência com a gente, dando a sua opinião. Eu recebo aqui pelo WhatsApp 021 99701 8122 ou pelas redes sociais do Canal Saúde, então não deixa de participar. Andréia, Guto, Guilherme, que prazer estar com vocês aqui hoje, falando mais uma vez de um assunto que para a gente aqui no Canal Saúde é muito fundamental, que é a questão do ambiente, que impacta tanto na nossa saúde. E aí, André, eu começo com você fazendo uma pergunta que me rondou aí ao longo do período que eu estava me debruçando sobre esse tema para fazer esse programa hoje. Carbono zero, é possível? É o que a gente está perseguindo, né? A redução das emissões de carbono, né? A gente tem que fazer isso. Na verdade, a pergunta não é possível, é necessário. A gente tem que reduzir o carbono porque as emissões elas estão contribuindo muito para o aumento de temperatura do planeta e as consequências desse aumento são gravíssimas, né? São gravíssimas para a perda de diversidade, são gravíssimas para o aumento das comorbidades, para problemas de saúde, para a proliferação de doenças, para o desequilíbrio de uma forma geral, para desastres, né? Aumento de furacões, de tsunamis, desequilíbrio climático, secas mais extremas. Então, mais do que tudo, é necessário a gente promover isso. Te ouvindo falar dessas consequências todas, fica até muito claro que a gente quer o carbono negativo, né? A gente quer tirar o carbono que já está lá posto, porque sem isso a gente vai continuar nesse ritmo, assim. E, doutor Guilherme, a gente, ao longo de vários programas aí, a gente tem visto muito com a sua participação, o quanto que esse desequilíbrio causado pelo carbono, entre outras coisas, afeta a saúde, né? E aí eu te pergunto, a gente está num abismo nesse momento? A gente está numa situação limite já disso? Eu não sei se eu estou com a internet, com a conexão boa com o doutor Guilherme, se ele me escuta. Mas a pergunta é essa, assim, estamos num limite, num abismo com relação à emissão de carbono na Terra? Quero agradecer o convite de estar aqui com vocês novamente no Sala de Convidados. É um prazer enorme estar com a Andréia, também com o meu querido amigo Guto, em mais essa rodada, né? E sempre o Canal Saúde inovando, trazendo os temas mais candentes. Eu estou terminando de ler o livro do Davi Copenhague, né? A Queda do Céu. E é um belíssimo livro, né? E eu acho que nós estamos nessa fronteira do limite, né? A visão cosmológica, ela olha para o céu, ela olha para cima, ela se inspira naquilo que traz boas energias, né? E a sociedade contemporânea, principalmente a partir da Revolução Industrial, resolve desenterrar os mortos, nesse caso, a energia fóssil, para poder fazer o seu caminho, a sua sobrevivência. Então, é um paradoxo, um paradigma tremendo que a gente está vivendo, porque está claro para todo mundo que
que vem acompanhando desde a grande conferência de Estocolmo de 72, esse debate sobre os limites, né, do desenvolvimento, do crescimento, etc. E, sem dúvida alguma, o IPCC, no seu último relatório, né, a última revisão, deixa muito claro, com bases científicas agora absolutamente estabelecidas, de que nós estamos num caminho errado e precisamos consertar essa rota. Obviamente que isso depende de decisões de nível muito estratégico e estamos aqui como Fiocruz no sentido de colaborar, contribuir com esse caminho. Guto, eu comecei o programa citando aí o Acordo de Paris em 2015. Por que esse acordo é tão importante e de que maneira ele é um marco para essa questão da emissão de gases de efeito estufa? Bom dia a todos, Guilherme, Andréia, Yasmine, um prazer estar aqui com vocês. Esse acordo é muito importante porque ele é um passo à frente ao protocolo anterior, que era o protocolo de Kyoto, que tinha os países faziam promessas para reduzir a emissão de carbono. E em Paris, eles criam o que é chamado os compromissos determinados nacionalmente, onde cada país diz quanto vai diminuir, como vai medir e como vai fazer o relatório disso. E então começa uma corrida, digamos, a favor de diminuir a emissão de carbono, porque o protocolo anterior, que era o de Kyoto, falava numa certa redução estándar, e esse então coloca uma aspiração a contribuir mais. Agora, em Glasgow, eles voltaram a conversar sobre isso, e o ano que vem vão ser apresentadas as novas metas, e todo mundo quer que sejam mais importantes do que as que foram assumidas a partir de Paris. Ou seja, Paris é uma tomada de consciência e uma tomada de responsabilidade daqueles que estão emitindo carbono, e não mais uma cobrança do sistema internacional para que se faça alguma coisa. É quase que fazendo um certo meia-culpa, né? O problema é que depois de Paris, as informações que vieram são dramáticas, né? Nós estamos numa curva muito pior do que se imaginava. As informações que saem cada vez são mais dramáticas em termos da crise climática. Então, hoje em dia se quer que se acelere muito, né? Tudo isso. E o setor saúde, se o setor saúde do mundo fosse um país, ele seria o 5º emissor de carbono. Então, o setor saúde tem uma responsabilidade muito grande também em reduzir as emissões de carbono. Existem várias iniciativas dentro do contexto da OMS e também de uma grande ONG que é chamada Cuidado de Saúde Sem Dano, e que tem uma iniciativa no Brasil importante, que são os hospitais verdes, que estão trabalhando exatamente nesse sentido de reduzir a emissão de carbono. Mas a importância de Paris é essa, chama a responsabilidade os grandes atores. Em Glasgow isso é reforçado, e em Glasgow, para nós, a saúde é importante, porque é a primeira vez que saúde dá um passo à frente e fala: somos contaminantes e vamos reduzir, vamos fazer nossa parte. Guto, esse tema da saúde é super importante, eu vou retomar ele com você daqui a pouquinho, porque realmente, né, a gente precisa falar, porque a saúde é impactada e também impacta, de certa forma, acho que é um debate, inclusive vale um programa à parte. Mas antes, a gente vai ver uma reportagem que vai trazer a natureza se expressando. Então, o que as tragédias ambientais, cada vez mais frequentes, nos dizem sobre as pegadas que deixamos na nossa passagem pelo planeta? Se o planeta pudesse falar, provavelmente ele diria que está quente. Está cada dia mais quente. Que o ar está mais poluído. O aumento da emissão de gases de efeito estufa desde a Revolução Industrial no século XVIII tem trazido consequências devastadoras para a vida na Terra. No Acordo de Paris, em 2015, uma das metas globais estabelecidas é que a temperatura não ultrapasse um aumento de 1,5 graus até o final do século. Porém, até agora, a temperatura já aumentou 1,15 graus em relação ao período pré-industrial. E esse 1,15 graus pode parecer, alguém fala assim, puxa, 1,5 graus, 1,15 graus é tão pouco. Não, isso já é uma enorme modificação no clima do planeta.
aumentou muito o derretimento das geleiras, dos mantos de gelo na Groenlândia, na Antártica, nos Alpes, nos Andes, todo lugar que tem gelo. E os extremos climáticos, ondas de calor, secas, chuvas muito intensas, prolongadas, ressacas, tudo isso vem aumentando numa velocidade muito grande. O que tem levado, e por isso muitas das pesquisas mostram que tem levado o planeta a esquentar, é justamente a poluição que nós, né, os homens e as mulheres, o que a gente tem feito em termos de tipo de desenvolvimento. No mundo, 70% das emissões de gases de efeito estufa estão relacionadas à queima de combustíveis fósseis. No Brasil, uma das atividades que mais preocupam, com 50% das emissões, é o desmatamento. Eu quero mencionar que a Amazônia está muito próxima de um ponto de não retorno. A floresta está dando todos os sinais. Se nós continuarmos com o desmatamento, com a degradação, se o aquecimento global continuar a aumentar, induzindo secas muito frequentes, intensas, como tem ocorrido na Amazônia, nós podemos perder grande parte, mais que 50% da floresta amazônica. Isso vai liberar mais de 200 bilhões de toneladas de gás carbônico, aí equivalente a 5 anos das emissões globais de todos os gases. Num cenário de metas globais e nacionais a serem cumpridas, o Brasil se comprometeu a reduzir as suas emissões em 37% até 2025. Porém, com o aumento do desmatamento no país nos últimos anos, esse objetivo ainda continua sendo um desafio. No caso brasileiro, a gente piorou muito. Como eu falei, a gente colocou uma meta em 2015 para descarbonizar. A gente, naquele momento, com os dados que a gente tinha naquele momento, a gente tinha mais ou menos 2,1 gigatoneladas, então a gente deveria agora já estar emitindo ao redor de 1,2, 1,3 e a gente está, infelizmente, emitindo muito mais. A gente está emitindo 2,7, 2,8. Outro setor desafiador no país é o da agropecuária, responsável por 30% das emissões. O gado, ele arrota muito metano. O principal fator de emissão da agricultura é o que chama fermentação entérica. No Brasil, a gente tem um tipo de pecuária que é muito poucos bois por uma quantidade de terra. Então, se você intensificasse o número de bois numa quantidade de terra, você precisa menos terra. E no Brasil, ela é muito extensiva. Isso é péssimo porque você coloca um boi por hectare. Apesar de um cenário desafiador para frear o aquecimento global, o Brasil tem condições para ser um dos primeiros países de grandes emissões a zerar suas taxas. Porque quase todo o desmatamento é ilegal, principalmente agora no governo atual. Nós temos uma política de zerar todos os desmatamentos no Brasil antes de 2030. E depois, o Brasil pode também, cada vez mais, praticar a chamada agropecuária regenerativa. Essa é uma agropecuária que tem compensação das emissões com remoção do gás carbônico da atmosfera. Por exemplo, com restauração florestal. A gente vai ter que acelerar muito a implementação de todos esses setores, em particular desmatamento, para a gente não só conseguir atingir a meta, porque atingir a meta tem um impacto ou não na sociedade. Então, não é uma meta pela meta. O que a gente não quer? A gente não quer ver essas inundações que a gente já está vendo com muitas perdas de vida. Então, a gente não quer as secas que vão atrapalhar a nossa agricultura. A gente não quer poluição do ar nas cidades que está matando as pessoas com problemas pulmonares. A gente não quer ter terra de indígena sendo invadida. Então, quando a gente olha só para a meta, a gente tem que olhar o que está atrás da meta. E o que está atrás da meta são vidas. Então, antes da gente continuar a nossa conversa aqui, eu queria trazer uma participação da audiência, do Rodinei, que está sempre participando aqui com a gente. Mais uma vez, obrigada pela sua participação. Rodinei, é tão legal quando quem está em casa participa, porque a gente vê também a percepção de quem está vivenciando, junto com todos nós, essa situação, né? O Rodinei, ele diz o seguinte: para que venhamos a adotar uma política de carbono zero, acredito que seja preciso, primeiro, que se
acredite na ciência e se reflita sobre seu aspecto ético, pois foi ela que nos trouxe os benefícios do progresso e algumas de suas consequências danosas, sendo também ela que pode e deve nos trazer as soluções para os problemas gerados. Queria te pedir para comentar essa fala dele, porque realmente a gente vive num momento de negacionismo em várias áreas, e essa do meio ambiente me parece uma das mais potentes, né, Andréia, assim, de questionar esses dados científicos, mesmo com a natureza sendo tão clara, né? A Juliana, repórter, começa a matéria falando, se o planeta pudesse expressar, falar, o planeta está falando, né? Tá, o planeta está falando. Bom, a gente está agora numa era de acreditar novamente na ciência, né? Graças a Deus, e os dados que a gente acompanha são os dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, né, que é o INPE, né, são dados super fidedignos. Ele acompanha, faz estudos sobre a quantidade de carbono estocados na Amazônia, né, são dados que acompanham, que geram modelos, né, de crescimento da floresta, quanto que essa floresta pode estocar, quanto é perdido com o desmatamento dessa floresta, né, quanto desse carbono vai sendo liberado e quanto da temperatura vai aumentando com isso, né? Então, assim, não tem como a gente discutir contra esses dados, né? E aí o INPE está liderando essas pesquisas, está gerando modelos também agora para a Mata Atlântica, né? Porque a gente fala muito da Amazônia, mas a gente tem que falar da Mata Atlântica também, que tem aí 50% das suas áreas devastadas. E o caminho do Acordo de Paris, que foi o Brasil, ele pactuou recuperar 12 milhões de hectares de floresta. E a gente está muito abaixo disso. Então, a gente precisa realmente investir pesado na restauração de florestas para a gente sequestrar esse carbono aí que foi liberado dos combustíveis fósseis, que está sendo liberado o tempo todo, né? E investir em energia limpa, né? Não adianta só também continuar utilizando esse tipo de combustível e não investir em outro tipo de tecnologia. Guto, a Ana Toni, do Ministério do Meio Ambiente, ela faz um comentário na matéria que eu acho importante a gente reverberar aqui. Ela diz: pioramos em descarbonizar, deveríamos estar emitindo 1,2 gigatoneladas, mas estamos emitindo mais de 2, quase 3, né? Onde é que a gente está errando principalmente, já complementando aqui essa fala da Andréia? Bom, tem vários erros, né? Eu até estava lembrando aqui que a última vez que eu tive aqui no programa com o Krenak, e o Krenak dizia que o grande problema é que agora é todo mundo gerente. Então, é gerente, gerente, gerente. Quando você coloca metas e tem uma grande quantidade de gerência, você afasta um pouco a questão de princípios, né? Essa questão, ela é mais moral e mais importante do que as pessoas estão vendo. As pessoas estão vendo como uma questão técnica, científica, ela não é. Ela é de sobrevivência, gente. Está acabando o planeta, não vai sobrar ninguém. E eu acho que as pessoas não estão percebendo assim. As pessoas estão achando que alguma coisa aqui em Brasília vai se resolver. Não vai se resolver em Brasília, não vai se resolver em São Paulo, não vai se resolver nas conferências internacionais. Vai se resolver quando todo mundo se conscientizar de que estamos acabando com o planeta e que falta muito pouco para ser irreversível, que tem muito para fazer e que depende de cada um. Para mim, esse é um grande problema, é essa falta de consciência e falta de urgência no problema. Continua sendo visto, é como falar do Plano de Desenvolvimento Nacional da Indústria, ou falar da questão agropecuária na Amazônia, ou da queimada. Tudo isso é importante, mas o mais importante é o senso de urgência que a gente não vê nas autoridades, não vê nas pessoas, e eu não acho que necessariamente é maldoso, eu acho que é falta de consciência mesmo. Eu acho que as pessoas têm que acordar que esse é um tema extremamente sério, extremamente importante, que está acima de tudo, porque ele ameaça toda a vida. Então não adianta nada todo o resto, né? Não adianta você ter emprego se você não tem mais mundo, não adianta você ter comida se você não tem mais pessoas. Então acho que tem que essa conscientização, para mim, é o mais importante.
Guilherme, a Ana Toni também faz uma outra colocação que eu acho interessante a gente reverberar aqui, que ela diz que atingir a meta é sobre conter perdas de vidas, ver o que está atrás da meta, que são as vidas. E aí, você está encabeçando uma pesquisa sobre ecocídio, que trata muito diretamente disso, do quanto que as questões do meio ambiente estão promovendo um genocídio de populações, de povos originários e outras vidas no entorno, né? Quando a gente pensa aí no próprio meio ambiente. Eu queria, se possível, que você trouxesse um brevíssimo relato do que está sendo pesquisado e da importância de se olhar para essas vidas e para essas vivências em biomas brasileiros que já estão muito atingidas pelas questões ambientais. Então, essa pesquisa ela é gerada por um trabalho muito importante das organizações dos movimentos sociais que atuam no Cerrado. São mais de 50 organizações que fizeram um coletivo chamado Campanha em Defesa do Cerrado, e o campo de atuação deles é principalmente com os povos originários e tradicionais, que é um contingente e um grupo populacional muito importante do Brasil. Eles fizeram uma demanda a um mecanismo que nós temos internacional chamado Tribunal Permanente dos Povos, que julgou, inclusive, já a Guerra do Vietnã, as ditaduras latino-americanas, etc. E esse tribunal ele acatou a petição da campanha em defesa do Cerrado no sentido de fazer um julgamento, embora não formal, mas um julgamento com todo o rigor jurídico internacional e também dos procedimentos científicos e éticos, no sentido de examinar a peça que eles apresentaram, tratando exatamente do ecocídio, o ecocídio ampliado, incluindo o genocídio, incluindo o epistemicídio do Cerrado. A Fiocruz esteve envolvida nesse processo de construção das informações que foram geradas pelas pesquisas, e na audiência final do tribunal, a Fiocruz foi convidada a participar, e daí se gerou uma agenda, juntamente com a campanha em defesa do Cerrado e as comunidades originárias e tradicionais, no sentido da gente fazer uma pesquisa exatamente para trabalhar sobre a percepção desses povos acerca do que se passa com eles. Então, um trabalho extraordinário, um depoimento vivo e concreto de como é que essas pessoas percebem a profunda transformação que o Cerrado está vivendo, no sentido de um afetamento muito grande da sua sociobiodiversidade. Esse é o objeto da pesquisa, tem vários desdobramentos, inclusive no sentido de motivar políticas públicas direcionadas para o benefício dessas populações, e a gente está em andamento com esse trabalho durante esse ano de 2023. A expectativa é que nós tenhamos o relatório final da pesquisa produzido no final de 2023, iníciozinho de 2024, com a produção de um livro, com a produção de vídeos, de material audiovisual, e também todo um trabalho etnográfico junto a essas comunidades, esses povos. E também todo um trabalho etnográfico junto a essas comunidades, esses povos. A gente vai acompanhar isso aqui no Canal Saúde. Andréia, é a década da restauração, me parece, né? Isso foi um comentário que você fez com a nossa produção. Eu queria encerrar esse bloco falando disso, porque eu acho que já abarca aí um pouco do que Guto e Guilherme falaram também, né? É agora ou nunca, né? A ONU declarou de 2021 a 2030 a década de restauração dos ecossistemas. E acho que é agora ou nunca que a gente tem que trabalhar para restaurar. E aí nessa declaração tem a quantidade de milhões de hectares que os países, né, os continentes precisam. Acho que é 30 milhões de hectares na África, no Brasil. Então, é a hora da gente recuperar os nossos ecossistemas, não só
pelo carbono, mas também que os nossos ecossistemas abrigam os povos originários, abrigam a nossa biodiversidade, que gera renda, gera saúde, gera um ar, conservam água, né? A floresta gera água, né? Então, assim, a gente não pode pensar só em carbono, tem que pensar em todos os benefícios, né, que vêm junto com a floresta. E aí é ótimo a gente terminar esse bloco falando disso, porque aí no próximo bloco a gente vai trazer demonstrações de projetos que podem e estão auxiliando nesse sentido, né? No próximo bloco, na Fiocruz Mata Atlântica e em Niterói, no Rio de Janeiro, exemplos de projetos que contribuem com a reversão da emissão de carbono. A gente volta já, não sai daí. O Sala de Convidados está de volta conversando sobre carbono zero. Comigo no estúdio para essa conversa, Andréa Vanini, coordenadora do Escritório de Conservação e Restauração Ecológica da Fiocruz Mata Atlântica. E participando da conversa remotamente, Guto Galvão, pesquisador sênior do Centro de Relações Internacionais em Saúde da Fiocruz, e Guilherme Franco Neto, coordenador do Programa de Saúde e Ambiente e Sustentabilidade da Fiocruz. E você que ainda não participou do programa hoje, me manda suas perguntas, seus comentários pelo WhatsApp 021 99701 8122 ou pelas redes sociais do Canal Saúde. A gente já tem algumas participações aqui que eu vou trazer para a nossa conversa. Diante do aumento da emissão de gases de efeito estufa na atmosfera, estratégias de adaptação e mitigação das mudanças do clima são fundamentais para conter o aquecimento global. No campus Fiocruz Mata Atlântica, um projeto pioneiro em compensação de carbono contribui com a restauração ecológica da floresta. A partir da nossa expertise instalada aqui na Fiocruz Mata Atlântica, na área de saúde ambiental, para recuperação e restauração ecológica, foi possível então dar um passo seguinte para esse projeto de crédito de carbonos, onde a gente recupera áreas degradadas para compensar impactos que uma determinada atividade desenvolveu. Nessa primeira iniciativa da Fiocruz de compensação de carbono, o objetivo é restaurar uma área de 67 mil metros quadrados, equivalente a 10 campos de futebol, com a produção de aproximadamente 1.300 mudas, que são plantadas aqui, nesse espaço. A gente aqui já iniciou aqui o processo de restauração no campus e a ideia é enriquecer, né, fazer um enriquecimento. Fazer a retirada de espécies exóticas aqui, que causam prejuízos para a floresta, e fazer a introdução de espécies nativas. A gente faz o plantio aqui na sementeira, aí depois que elas já crescem, começa a crescer um pouquinho, a gente já bota ela no saco plástico. Entendeu? Ela se desenvolve um pouco mais no saco plástico, e aí quando tiver um tamanho ideal, a gente leva ela para o campo para ser plantada. Uma plantação que recupera um bioma historicamente afetado pela ação do ser humano, a Mata Atlântica, com perda de quase 80% da sua vegetação original. E aí aqui, por exemplo, Wagner, a gente tem que tipo de espécies aqui que a gente pode encontrar? Então, nós temos aqui muitas espécies ameaçadas, como o pau-brasil, temos aqui o guapuruvu, né, a guapeva ou a fruta do imperador, né, que está muito ameaçada. A gente tem que pensar que a recuperação e restauração ecológica, ela serve tanto para o crédito de carbonos, que é fundamental que a gente avance nesse momento da nossa sociedade. A gente tem que reduzir as emissões de crédito de carbono para manter a temperatura do planeta minimamente alterada nessas próximas décadas, e a gente está num momento crítico para isso. E, por outro lado, a gente precisa em paralelo, recuperar nossos biomas. E aqui a gente está falando de um bioma que é severamente afetado historicamente pela ação do ser humano. E falando em soluções baseadas na natureza, do outro lado do Rio de Janeiro, em Niterói, a despoluição da Lagoa de Piratininga e a recuperação do seu entorno com a instalação de jardins filtrantes abriu espaço para a vida no meio de muita poluição. Desse tamanho, antes desse projeto, essa área era o quê? Um lixão. Um lixão abandonado, não tinha nada, não tinha uma árvore, era lixo, esgoto, completamente vazio, morto. Hoje a gente tem um parque com uma biodiversidade incrível, onde a ave e fauna chega todo dia, berçário de jacarés e essas plantas, assim, crescendo naturalmente.
A Andréia conta que foi em 2018, através de uma iniciativa da Prefeitura de Niterói, que toda a área começou a ser recuperada e a lagoa despoluída de forma totalmente sustentável. Nós fizemos um sistema de jardins filtrantes, captando toda a água do rio Cafubá, lançando em tanques de decantação, depurando por fitorremediação através das macrófitas, que lançam a Lagoa de Piratininga limpa, água limpa. E o que são plantas macrófitas? Macro, grande, fitoplantas. São plantas grandes que ficam dentro de um ambiente aquático, um ambiente úmido, alagado, e fazem o tratamento exatamente desse líquido, dessa água, para o meio ambiente. Elas tratam a água poluída e contribuem para a redução de carbono na atmosfera, através de 40 mil espécies de plantas introduzidas na natureza. E, por exemplo, se a gente fosse despoluir essa água, né, esse esgoto, de uma outra forma que não fosse natural, ainda iria interferir ainda mais nesse processo de aquecimento global? Sim, aí seria através de uma ETE, de uma estação de tratamento de esgoto com produto químico, queima de combustível, eletricidade, e aqui a gente não tem nada disso. É tudo natural. É uma transformação do morto para o vivo. A gente trocou o que estava morto em vida. Hoje nós temos visitas de aves que não estavam mais aqui. Hoje nós temos piqueniques no parque. Hoje a gente conseguiu mudar toda uma sociedade do entorno se adonando desse espaço. Hoje a gente consegue conviver nesse espaço de natureza, de melhoria ecossistêmica, de qualidade de vida. A gente mudou a qualidade de vida deles. Andréia, aqui ao longo da matéria a gente ficou comentando, eu queria que você trouxesse as correções, que é importante a gente colocar, e também aproveitando, trazendo aqui um comentário, uma pergunta da audiência. A Andréia de Goiânia mandou para a gente pelo WhatsApp. Andréia, obrigada pela sua participação, sua pergunta super importante. Ela diz o seguinte, ela pergunta o seguinte: quais as formas práticas de capturar o carbono da atmosfera? Como eu, leiga no assunto, como é que eu posso entender? Tá. Bom, eu vou corrigir o seguinte, nós temos um projeto, esses 10 campos de futebol plantados é de um outro projeto nosso de restauração ecológica, e para neutralização de carbono é uma área menor, que a gente está neutralizando o evento do GESTIC, organizado pelo escritório do CRIS, do Dr. Paulo Gadelha. É o primeiro evento que vai neutralizar carbono da Fiocruz. A gente vai plantar 1.333 mudas, mas o objetivo é que a gente continue com essa linha, neutralizando outros eventos da Fiocruz. Aí, desculpa te interromper, antes de você responder a Andréia aqui, assim, é importante dizer que a Fiocruz faz um trabalho interno e também externo, né, de colocar em prática o que se sabe como as melhores práticas para poder reduzir a própria emissão de carbono e fazer esse balanço para chegar à neutralização, né? Isso é um exemplo de um projeto como você está citando, né? Sim, a Fiocruz está desenvolvendo essa linha agora de neutralizar as atividades de carbono, né? A partir do escritório do CRIS, em parceria com a Fiocruz Mata Atlântica, porque lá a gente já tem uma linha de restauração ecológica que funciona lá há mais de 10 anos, a gente marca a matriz, produz mudas, né? Como foi apresentado no vídeo, né? E respondendo à questão dela, como é que a gente faz para sequestrar carbono? Bom, quem sequestra carbono são as plantas, né? Então, através da fotossíntese, né, o carbono ele é assimilado pela planta, né, a molécula de hidrogênio é liberada e o carbono ele é incorporado pela planta, faz uma molécula mais complexa e você forma os tecidos, forma a biomassa da planta. Então, como é que você mede esse carbono? Você mede anualmente através do crescimento da planta. Então, você pode fazer medições anuais e aí você vai saber quanto aquela planta incorporou de carbono por ano, né? Quando você tem, por exemplo, a floresta amazônica ou a floresta atlântica, é impossível de você fazer isso. Então, se o INPE, por exemplo, desenvolveu modelos matemáticos e através de imagens de satélite, ele pode fazer modelos para estimar a quantidade de carbono que tem estocado numa floresta em pé, né? E aí, mas quando você planta, você vai acompanhando a taxa de crescimento, de incremento de carbono anual de uma floresta.
Então, à medida que essa floresta vai se desenvolvendo, a taxa de carbono que ela incorpora é maior. Quando ela atinge uma maturidade, consequentemente, a taxa de carbono incrementada ali é menor, porque ela não está crescendo tanto. Então, é assim que a gente calcula quanto de carbono que vai entrando dentro de um ecossistema. Ou você pode comprar crédito de carbono, né? Também tem o mercado de crédito de carbono. Para você comprar crédito de carbono, você compra de uma floresta em pé, por exemplo, de um serviço que já está sendo, de uma floresta que já está sendo conservada. Então, você contribui para que essa floresta continue sendo conservada, né? Então, é basicamente isso. Eu não sou tão especialista assim. Imagina se fosse, né? Porque eu não sei quem está em casa, mas eu adorei a sua explicação. Entendi várias coisas. Olha que eu trabalho bastante com essas temáticas e assim, achei bem interessante. Assim, dá para a gente tatear bem o que você está falando. Guto, eu queria retomar aquela sua fala lá do início do programa sobre o impacto da saúde e meios que a saúde está buscando desde o Acordo de Paris para também poder neutralizar o seu impacto, né? Realmente o setor saúde, quando a gente pensa em insumos para a saúde e o lixo que a saúde gera, falando basicamente aí, a gente já pode imaginar o impacto disso. E, ao mesmo tempo, a saúde é a mais atingida, né? Tanto que leva à perda de vidas, muitas vezes, arboviroses, doenças diretamente, enfim. O que ficou acordado, então, e de que maneira isso está sendo trabalhado por redes hospitalares, pelo Complexo Industrial da Saúde? Esse exemplo que a gente acabou de ouvir do GESTIC, eu fui o coordenador técnico do GESTIC junto com o Gadelha, e esse foi uma das coisas mais prazerosas, foi ter essa possibilidade de atuar, né, nessa questão climática concretamente. A mesma coisa para o setor saúde. Nós temos uma grande quantidade de processos dentro do setor saúde, desde a indústria, né, do complexo industrial econômico da saúde, que é complexo. Eu vou só dar 2 ou 3 exemplos. Um é, por exemplo, os seguros de saúde, eles investem em grandes projetos e para poder ganhar dinheiro para poder pagar os seguros. É uma entidade praticamente financeira. Hoje existem grandes bolsas de investimentos que só fazem investimentos nas indústrias que têm compromisso com o famoso net zero, quer dizer, com o carbono zero. Então, essa é uma forma do setor saúde contribuir, que o seu investimento no seu processo financeiro olhe e contribua. Imagina o governo inteiro fazendo isso, Banco do Brasil, Caixa Econômica, enfim, é um grande estímulo para essa parte verde. A segunda parte é a produção do setor saúde de carbonos, desde transporte. Então, por exemplo, quando a gente fala hoje da saúde digital, da consulta, que você diminui o transporte das pessoas, é uma contribuição. Outra contribuição são os elementos, por exemplo, o NOx, que é usado muito na parte respiratória, dentro de tratamento de hospitais, ele pode reduzir, com isso ele reduz a disponibilidade de oxigênio, e com isso ele reduz a formação de CO2, e essa é uma das questões que se faz muito. A outra é a questão do lixo, né? O lixo hospitalar que pode ser controlado. Enfim, várias medidas que podem ser feitas e baixar a emissão de carbono dos hospitais. Estão falando dos centros de saúde, enfim, das entidades de saúde. E a terceira é todo o complexo industrial da saúde, farmacêuticas, produção de equipamentos, próprio transporte e o tipo de embalagem que é usado, tudo isso pode ser feito de uma forma mais conscientizada, mais amigável para ser humano e para o planeta. Esse é vamos dizer assim, o conjunto de medidas. Existe, a partir de Paris, de Glasgow, foi criada uma plataforma na OMS, já tem, como eu disse, 46 países que se comprometeram com essa plataforma e fazer colaborações. Vai ter uma reunião a semana que vem, eu estou indo acompanhando o presidente Mário na Assembleia Mundial da Saúde, lá vão ter vários eventos ao redor do clima, e eu participei, questão de 3 semanas atrás, numa reunião em Goa, paralela à reunião do G20, onde existe um grande interesse do G20
em promover essa questão climática e saúde. E como o G20 vem para o Brasil ano que vem, o Brasil assume a presidência do G20 em dezembro, existe uma conversa ativa hoje no meio de saúde e clima em Brasília para ver se isso consegue ir adiante e que o Brasil seja talvez o grande patrocinador dessa ideia de clima e saúde, ou seja, de atuar no setor saúde, fazer coisas sobre o clima. A outra questão que é importante para a saúde, mas não é só do setor saúde, é também, mas não só do setor saúde, é o co-benefício. Tudo que se faz para baixar o clima, esse exemplo, por exemplo, de soluções baseadas na natureza, ou no exemplo do reflorestamento que está sendo feito pela Fiocruz Mata Atlântica e outras, manutenção, tudo isso tem uma importância vital na saúde, né? Quando você reduz transporte, você aumenta exercício físico. Quando você aumenta as soluções baseadas na natureza, você diminui o que foi mencionado ali, os lixões, você aumenta a fixação de carbono, você reduz a poluição atmosférica. Então, tudo acaba tendo um benefício direto ou indireto para a saúde, porque você está controlando também os contaminantes ambientais que afetam a respiração, enfim, tudo isso já foi falado aqui. E diretamente também a questão dos patógenos, porque quando o desequilíbrio ambiental, você favorece a geração de patógenos que são mais nocivos ao ser humano, direto e indiretamente, envolvendo morcego, enfim, aí tem toda uma questão aí da saúde única que eu não quero entrar, mas que é muito importante, que permite a gente entender como é que indiretamente também a saúde se prejudica quando existe esse desequilíbrio. Então, é do nosso interesse, é do interesse da saúde, e é coração da saúde pública essa questão da preservação da natureza, da questão ambiental e do clima. Guilherme, que políticas de saúde podem aumentar a resiliência, né, em catástrofes e pandemias? A gente viu aí com a pandemia o quanto que a política pública de saúde foi importante, mas pensando em saúde e ambiente, se pode prevenir também, aumentar essa resiliência. O que você acha que poderia ser colocado enquanto política pública de mais urgente? Yasmine, eu começaria chamando atenção, já foi feito isso aqui, a gente já conversou sobre isso, mas é bom não esquecer de que a pandemia da Covid-19, ela é gerada a partir da destruição dos ecossistemas. Então, tudo isso que a gente está falando aqui está altamente conectado. E essa informação toda que o Guto nos trouxe, quanto à contribuição do setor saúde no que a gente chama na mitigação dos efeitos, né, do ciclo do carbono, etc., é um componente da agenda da mudança do clima. O outro componente é o componente da adaptação, que até Paris era considerado alguma coisa assim que era importante, mas não era tão importante, mas com a evidência concreta de que a Terra já aqueceu e as consequências que estão sendo vividas são cada vez maiores, e esse componente chama-se então de adaptação, ele passa a ser um elemento também central nessa grande agenda da mudança do clima, né? Nós temos na Fiocruz o Observatório do Clima, que fica num dos institutos da Fiocruz, que faz um trabalho continuado de trabalhar as evidências da relação entre clima e saúde no nosso país e também na América Latina. E as evidências deles têm demonstrado de que nós estamos vivendo já, e isso no Brasil concretamente, processos combinados de mudança do clima, ou seja, o grande aquecimento da Terra como um todo, associado a fenômenos que são mudanças climáticas mais abruptas, né? Que estão gerando aí uma série de condições
que a gente chama de variabilidade climática. Então, uma associação da mudança climática, que é uma questão mais global, juntamente com essa variabilidade climática. O episódio que a secretária Ana Toni se refere, que ocorreu no litoral norte de São Paulo, quando as chuvas torrenciais lá de fevereiro, é um exemplo concreto disso, como ocorreu aqui também em Petrópolis e também no sul fluminense, e cada vez mais frequentes e intensos isso, né? Então, essa situação toda da transformação da realidade propriamente dita, ela traz um afetamento para a saúde muito grande, muito grande. Uma proporção significativa dos afetamentos de saúde que a gente tem hoje, gerados pela situação da mudança do clima. Então, associado, mais uma vez, a essas medidas de redução da contribuição do setor saúde com a emissão de carbono, nós temos também um enorme trabalho a ser feito, que é exatamente esse da adaptação. Para isso, a Fiocruz está elaborando um projeto já submetido ao Fundo Global do Clima, que é exatamente fazer com que o SUS, essa potência que a gente tem, essa grande política pública brasileira, ele possa criar mecanismos de resiliência frente à mudança do clima, né? Então, esse é um desafio que está colocado, e como o Guto nos trouxe, com esse imbricamento, com essa aproximação do setor saúde com a agenda do clima como um todo, a gente espera que esses benefícios possam vir a ser vividos e experimentados pela população brasileira. Eu vou pedir desculpa a vocês, pedir desculpa para quem está em casa também. A gente está aqui com alguns probleminhas técnicos, hoje está um pouquinho diferente, mas deixa eu passar para a Andréia, porque infelizmente a gente tem que encerrar o programa já já. Andréia, trago para você essa pergunta e também te deixo à vontade para trazer qualquer comentário que você que está ali na ponta, lidando com o meio ambiente diretamente, com um grupo de pesquisa, com a Fiocruz Mata Atlântica, que faz um trabalho tão importante. O que a gente não pode deixar de falar nesse programa que ficou de fora, pensando nesse contexto aí brasileiro e internacional? Na verdade, eu gostaria de fazer um comentário, assim, já que você falou que eu trabalho na ponta, né? Eu queria dizer que a conservação das florestas é muito importante, principalmente para a gente cuidar da saúde, porque as pandemias, as epidemias, elas saem muito por causa da degradação das florestas, né? Tem origem na degradação das florestas. A gente teve um exemplo aí terrível nesses últimos anos. E eu queria dizer que a população, ela tem formas diferentes de se defender e de ser cuidada pelas essas florestas. Então, as populações mais pobres são as que sofrem mais, né? E as populações que moram dentro de florestas ou próximas às florestas são as que cuidam mais das florestas, então elas precisam de apoio do governo para isso, e são as populações sentinelas, que quando ocorre uma pandemia, uma epidemia, são as primeiras a sofrerem com isso. Então, o meu apelo é isso, para a gente olhar para esses povos originários, para os povos que moram próximo às florestas, e para o governo apoiar mais a conservação das florestas, o uso sustentável das florestas, porque a floresta gera renda e pode gerar saúde também. Acho que eu queria falar sobre isso. A gente ainda tem um minutinho aí pela frente. Guto, vamos tentar mais uma vez. Deixa eu ver como é que está a nossa conexão aqui. Você consegue me ouvir? Consegue responder aí, também fazer seu comentário final? Vamos ver se o Guto está me ouvindo. Gente, ao vivo, com tecnologia envolvida, é isso mesmo, né? A gente passa por isso. Guto, você conseguiu me ouvir? Infelizmente, eu acho que o nosso som não está chegando com essa conexão. Gente, infelizmente, eu vou ficar devendo, mas o Guto está sempre aqui com a gente nos programas do canal. Está sempre não, precisa estar muito mais. Mas volta e meia a gente tem essa
possibilidade da presença dele, vamos estar voltando a falar disso, o Dia Mundial do Meio Ambiente está vindo aí, a COP 30 em 2025 está chegando aí, a gente vai retomar esse assunto sempre aqui na grade do Canal Saúde. Quero agradecer muito a disponibilidade de vocês, Guto e Guilherme, e Andréia, a sua presença aqui no estúdio, muito obrigada mesmo. E agradeço a você que acompanhou o programa aqui pelo Canal Saúde ou um dos nossos canais parceiros. Se você puder e quiser compartilhar essa conversa super importante, entra lá no site do Canal Saúde, você vai encontrar um acervo com a nossa programação completa. E não esquece que toda semana a gente tem um assunto relevante para dividir com você, então eu te espero no próximo programa. Até lá!